Nesse vídeo eu vou falar da Klabin, também vou falar da Vale da Usiminas que despencaram no dia de hoje e vou comentar do ponto da reforma tributária que pode impactar essas três empresas e várias outras. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e não se esqueça também de se inscrever no canal, tá? E antes de continuarmos, vamos falar rapidamente da Usiminas. As ações despencaram hoje após anúncio do resultado. Nós temos aqui, primeiro, lembrando que a Usiminas ela é separada em três grandes blocos. Tem aqui a mineração, né, mineração de ferro basicamente. Temos a siderurgia, que seria a principal, né, onde ela produz aqui aços planos, então ela vai estar mais vinculada no primeiro momento à linha branca, né, à indústria, né, ao automotivo. Então, mais vínculo aqui à indústria, mas é vínculo ao minério de ferro e ao aço, na verdade, de qualquer forma. Então ela está muito de olho aí aos preços do aço e a esse mercado aqui de aços planos principalmente, e também de olho no Brasil, porque ela produz muito aqui no Brasil. Se desaquece o Brasil, dá uma pioradinha na Usiminas. E aí nós temos a transformação de aço, onde ela trabalha um pouco mais aqui o aço, né? E aí nós temos aqui então as vendas de aço, elas caíram aqui 6% em relação ao primeiro trimestre de 2023, o trimestre passado, né? E caiu 11% em relação ao segundo trimestre de 2022. Então ela vem numa queda aqui em volumes. O problema é que o preço, a receita aqui por tonelada também caiu. E com isso faz a receita também cair. A receita por tonelada vinha caindo aqui, ó, caiu no fim do ano passado e despencou aí no primeiro trimestre, mas pelo menos se manteve aqui em linha. Sem grande surpresa, o mercado até já estava meio que esperando esse momento ruim ainda em termos de preço, mas está estável pelo menos, né? Uma queda aqui considerável na receita por conta dos preços unitários e por conta do volume aqui, que vai acabar acompanhando muito, ó, o mercado interno, Brasil, né? Então, se o Brasilzão aí for mal, os em Minas acabam indo mal. Esse volume pode, de repente, até piorar. Também tem as manutenções dela que atrapalham bastante. Vamos continuar aqui vendo, ó, o EBITDA ajustado. Uma queda, né? Margem pequenininha, um EBITDA de 184 para quem produziu aqui uma receita desta magnitude aqui, também está bem pequena as margens, né? Então vamos continuar vendo aqui que ela está com os custos pressionados. Olha só, os custos e as despesas com equipamentos parados está altíssimo, né? Então, consumindo bastante aqui do EBITDA dela, é aqui que teve a surpresa negativa do mercado. Além dos custos de modo geral de siderurgia ainda estarem pressionados, talvez mais do que o mercado estava esperando, ainda tem os próprios problemas da Usiminas, que deu mais, agravou mais a situação, né? Aí nós temos aqui os preços, que realmente de venda deu uma pioradinha, e temos o volume que também deu uma piorada. Então piorou o volume, piorou venda, piorou custo, piorou basicamente tudo. Mas a gente pode pensar da seguinte forma: preços vão melhorar quando a economia dá uma melhoradinha, as coisas vão se ajeitando aí. Custos, não tem jeito, é a empresa passando por uma dificuldade aí bastante complexa, né, nesse momento aí que ela está investindo em correções de forno, né, investindo aí em vários ajustes, manutenções, etc. E está apertado para ela, além do próprio cenário das siderurgias, que também está um pouquinho apertado, mas isso aqui se ajusta. Os custos do cenário global se ajustam em breve. Em termos de volume, também é um pouco aqui das próprias manutenção dela, quando ela começar aí a ampliar a produção, vai melhorar o volume, também depende um pouco do mercado, aí se estiver tudo bom, né? E falando rapidamente, soluções de Usiminas tiveram vendas estáveis, receitas que caíram um pouco por conta dos preços, e o EBITDA que acabou sendo bastante impactado. Receita média que acaba caindo por conta dos preços do minério de ferro, e o EBITDA dando uma queda aqui em relação ao trimestre anterior, inclusive na média que por tonelada caiu bastante. Então a gente pode resumir o resultado da Usiminas da seguinte forma: os trimestres vêm aqui sequencialmente caindo a receita, muito aqui, principalmente por conta dos preços de venda e de mercado mesmo, né? No CAPEX da empresa, que é os investimentos, estão em alta, uma série de investimentos que ela vem fazendo, inclusive a reforma do forno 3, como nós mostramos, então isso aqui impacta demais. Receita caiu um pouco aqui e o investimento aí, as necessidades de manutenção aumentaram, fica difícil, né? O EBITDA sofre mesmo, né? Enquanto o lucro também vai para o mesmo caminho. Então a empresa está no momento que deve se estender mais um pouquinho, difícil, mas é aquilo, né? O som dos canhões. Aí vai da lá de cada um. Outro dia eu posso fazer um vídeo mais completo da Usiminas. Mas continuando aqui, a gente vê um upside de 14% aproximadamente, segundo o consenso que estabelece um preço justo das Usiminas de R$ 8,10. Em termos de cotação, os Minas 5 está valendo 7,13, caiu 17,25 nos últimos 12 meses, um PL esticado por conta dos lucros pressionados, nem está atualizado pelo resultado agora desse trimestre, e um PVP de 0,38, bastante barato, dividend yield de
4,5. A Uzi Minas 3, por sua vez, está um pouquinho mais esticadinha, caiu menos nesses últimos 12 meses, 10,5%. PL também esticado, PVP igual a 0,38 e um dividend yield de 4,9. O dividend yield é um pouquinho menor na Uzi Minas 3, você tem que pôr na balança. Um dividendo maior neste momento na Uzi Minas 5 ou ter a mesma ação que o controlador tem na Uzi Minas 3, que é a ON. Então ontem eu comentei o resultado da Vale, basicamente meu posicionamento é o mesmo, tá? Vale a pena você ver o vídeo, inclusive a Vale hoje cai 4%, vamos refletir um pouco, EBITDA um pouco acima do esperado pelo mercado, positivo, porque em algum momento o lucro vai seguir o EBITDA, a cotação vai seguir o EBITDA, o dividendo vai seguir o EBITDA ajustado, tudo acaba seguindo o EBITDA ajustado em algum momento, se ele se manter desse jeito, e tá muito bom aqui nesse momento que nós estamos vendo, o lucro acabou sendo atrapalhado por não recorrente, foi bem fraco aqui, né? Abaixo do esperado pelo mercado. Tivemos outras questõezinhas aí, mas nada assim que assuste no longo prazo. Os custos manteve uma pressão, mas ele foi alinhado. Eu lembro ali que eu mostrei para vocês, ó, manteve igual o custo. Só que o mercado talvez ele queria o custo um pouquinho menor. Não aconteceu, mas isso aqui também vai se ajustar em algum momento. Não precisa ter desespero em relação a isso. A parte aqui dos prêmios do minério de qualidade tá dando uma dificuldadezinha, mas isso aqui é pontual. A gente sabe que as siderúrgicas da China elas vão ter que utilizar minério de alta qualidade. Então isso aqui a tendência é prêmio aumentar cada vez mais, tá? E aí nós temos a boa venda aqui de 13% da frente de metais da Vale, que foi super estratégico para dois parceiros aqui interessantíssimos, conforme eu comentei ontem, e a recompra de ação, que é algo que favorece demais aí o acionista do longo prazo, né? E aí nós temos também o anúncio de dividendos, que aí não é bem tanto longo prazo, mas é a empresa aí mostrando que ela pode pagar muitos dividendos para a gente, com o minério de ferro, por exemplo, aos preços que está hoje. E do lado negativo, que eu acabei comentando no meu canal secundário depois, foi a questão do governo jogando sujo para colocar o Manteiga aí de CEO da Vale. Eu não acho que isso vai acontecer, não vai ser aceito, mas é uma pressão que o governo joga, falando que a Vale vai depender do governo para algumas questões aí de ambiental e tudo mais que precisa aí. Mineradora sempre tem algum enrosco aí com o governo. Então, é um jogo sujo aqui, na minha opinião. E, óbvio, ninguém vai gostar do Manteiga de CEO da Vale, né? Seria catastrófico no curto, talvez até um pouquinho médio prazo. Mas, mesmo assim, ainda assim, seria passageiro, né? Ele não vai ficar para sempre aí na presidência da Vale. Aliás, isso não vai acontecer, espero eu. E falando agora da Klabin, ela deve ter seu resultado anunciado dia 1 de agosto, os dividendos também vêm por aí. Vamos falar aqui do rating, né, dela, que foi mantido aqui pelo S&P. Eles comentam que os custos preliminares serão pressionados até 2024, porém as margens continuarão acima dos pares. Eles lembram da máquina MP28, que vai trazer aqui uma melhoria para a empresa ao longo do tempo, vai ser gradativo as melhorias, conforme eu já disse, e o custo caixa deve permanecer então ainda em alta, e conforme eu disse ali, que pelo menos eu havia afirmado que não ia continuar subindo, porque alguns composição do custo estava diminuindo, como por exemplo os químicos, né? Então deu uma tranquilizada, e só isso já ajudou as ações a subirem, né? O mercado estava achando que ia subir infinito o custo caixa, não aconteceu, porém vai manter pressionado até 2024, segundo aqui esse S&P. E aí nós temos aqui a margem EBITDA em comparação a 2022, deve cair 35% a 37%, e os preços das celuloses mais baixos que vão fazer isso acontecer, além do custo caixa que está maior aí, né? A diversificação dos negócios é o ponto forte da Klabin, a MP28 vai ajudar bastante nisso, e vai aumentar a divisão de papel cartão na receita de 25% a 35% nos próximos anos. A celulose representa 30% das receitas em 2023, vai representar 30%, ou seja, uma queda, fechou ano passado com quase 50% aí, mas deve cair para 20%, 25% nos anos seguintes, por conta que a empresa também vai estar investindo exatamente aqui nas outras frentes aí de papel e tudo mais, né? E eles complementam que a política financeira é que está impedindo que a Klabin tenha seu rating elevado, porque ela está com uma dívida alta. A dívida sobre EBITDA tem 4,5 nesse momento de investimento da empresa. Então, normalmente, inclusive, historicamente, a gente vê que esses são os melhores momentos para se investir nas empresas, momentos que elas estão investindo e ainda não estão colhendo os frutos total aí. Então, esse costuma ser o melhor momento, né? Além disso, a empresa continua pagando bons dividendos aqui, né? 15% a 25% do EBITDA ajustado, caso sua alavancagem fique abaixo de 4,5%, que também acaba atrapalhando um pouco essa dívida ficar mais suave, né? A dívida líquida sobre EBITDA, a medida em dólares americanos, deve ficar entre 2,5% a 3,5%, quando a Klabin não realizar grandes investimentos. Então, em algum momento, esse ciclo de investimento vai diminuir
e as coisas vão se tranquilizar, os resultados também vão começar a engordar aí os dividendos e tudo mais, né? Então, agora falando do grande ponto que pode ser ruim para a Klabin, Vale, Usiminas, diversas outras empresas, é o ponto da reforma tributária, o artigo 20. A Usiminas e a Vale deixaram novamente sua indignação em relação a isso, que é a possibilidade dos estados criarem um imposto adicional em algum momento. Olha só, isso aqui foi implementado na reforma tributária na correria. Por isso que eu falei, não pode fazer essa reforma tributária correndo. Eles mandaram aos 46 do segundo tempo, com o juiz já próximo de apitar aí para terminar o jogo, ele vai lá e insere essa porcaria aqui que foi para ferrar de vez, né? Assim, não tá nada certo, pode ser que tirem lá no Senado, mas o fato é que foi essa desgraça e as empresas estão deixando bem claro a indignação delas. E o pior, é um ICMS enrustido que pode afetar a empresa de exportação. É aí que mora o problema. Vamos relembrar que o IBRAM aqui da mineração já havia reclamado, né, o Instituto Brasileiro de Mineração. Eles falaram o seguinte: este artigo contraria a própria reforma e aumenta a carga tributária. Sua inclusão ocorreu bem no limite do início da votação pelos deputados, o que dificultou avaliar com maior cuidado esse trecho, que irá gerar sérias repercussões no setor empresarial e as exportações brasileiras. Isso aqui seria catastrófico, tá? Isso aqui é para matar mesmo o peão, né? Para destruir o Brasil, não é possível. Então, artigo 20 aí, danoso pra caramba, espero que isso aqui não passe, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque esse artigo, ele vai possibilitar os estados de colocar impostos adicionais. Eu não sei exatamente quais, se eu não me engano, pode ser esses aqui, que já tem um ICMS diferenciado, Bahia, Minas aqui, mas não sei se são todos esses. Mas o fato é que tem aqui uma listinha de estados que tem a possibilidade de criar esse ICMS aí. Por exemplo, vamos supor que a Bahia aqui, ó, ela pode pôr um imposto adicional. O que vai acontecer é um desestímulo às empresas investirem lá. Quem vai perder é a própria Bahia no longo prazo. No curto ela pode ganhar, mas no longo prazo ela vai perder. Só que algumas empresas, para pior, elas podem até ir migrando. A própria Klabin ela pode, aos poucos, ali, deixando de investir na Bahia e investir em outro lugar. Um exemplo, né? Mas outras empresas é mais grave, as petrolíferas. Como é que ela vai levar o campo dela de petróleo no estado que ela tiver para outra região? Não tem como. Então, vai ser bastante danoso aqui para todas as empresas que têm exportação. Seria catastrófico, tá? E pior ainda para as empresas que não podem aí diminuir o investimento na região específica, né? E por que eu estou falando tanto de exportação? Porque é um cenário crítico onde você perde a competitividade, né? Então, como é que você faz para competir com empresas do mundo aí se você tem um imposto adicional? Seria ruim demais. E só para título de demonstração, a Klabin, cerca de 40% da receita dela é para exportação, né? Seria severamente prejudicado se esse imposto for criado aí para as empresas aí de alguns estados específicos, são vários inclusive, né? Então eu fico torcendo aqui para que o governo, o Senado lá use o bom senso e não passe aí esse artigo danoso que ele é, o artigo 20. Um abraço, deixa o like e até o próximo. Valeu!